Volvo, pela segurança de todos. Preciso girar a pauta aqui porque essa pauta é muito importante da gente falar aqui no Morning Show desta sexta-feira. Vejam só, o Supremo Tribunal Federal votou por anular a delação de Sérgio Cabral, que cita o ministro Dias Toffoli. A decisão foi tomada durante votação nesta quinta-feira, na qual 7 ministros votaram a favor da anulação e 4 foram contrários. O relator do caso, Edson Fachin, votou contra a validação da delação, sendo acompanhado por Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Nunes Marques, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux. Por outro lado, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Marco Aurélio e também Luiz Roberto Barroso foram contra o relator. De acordo com o ex-governador, o ministro teria vendido sentenças favoráveis a 2 candidatos a prefeituras fluminenses quando era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Por isso, teria recebido entre 2014 e 2015 R$ 4 milhões pelo escritório de advocacia da esposa dele. Ô Zé, rapidamente aqui, se o Brasil fosse um país sério, o Toffoli não seria impedido de votar a favor dele mesmo? Olha, eu cobro o autoimpedimento. Geralmente, em casos assim, em países, como você disse, sério, qualquer dúvida, a autoridade se afasta. Há aqui, Paulo, uma concepção da própria autoridade de que o mandato parlamentar, o mandato de governador, de presidente da República e de Supremo Tribunal Federal pertencem a ele como extensão do seu corpo. Não é. Trata-se de uma ocupação pública a bem pública. Se há qualquer mancha, qualquer possibilidade de erro, a pessoa se afasta por entender que aquilo não faz parte do seu corpo, aquilo não é uma propriedade sua e nem uma extensão do seu orçamento. É esta a mentalidade que impede as autoridades brasileiras, não digo só nesse caso, né, de tomarem essa decisão de se autoafastar. Nesse caso aí, Paulo, uma lei para ser aplicável, boa, usual, ela tem que passar pelo Congresso, aprovar, sancionar e depois o Judiciário. Essa lei é muito importante, que regulamenta a delação premiada, já passou pelo Supremo, que analisou em 2 oportunidades. Na primeira, foi sobre qual é o papel do juiz. A conclusão do Supremo é que o papel do juiz é apenas ir ao delator e perguntar: é de livre e espontânea vontade que você está confessando? Sim, pronto. O Judiciário não interfere. E aí o Ministério Público faz o acordo de delação, porque leva vantagens ao investigado. E depois analisou, no caso do Palocci, uma delação fechada pela Polícia Federal. E a resposta foi sim, que a Polícia Federal pode fechar a delação. Nesse caso do Sérgio Cabral, o Ministério Público não aceitou a delação. Entendeu que ficava cara demais. Quando eu digo cara, é em termos de opinião pública, né? Soltar Sérgio Cabral com 300 anos de condenação seria um absurdo de imagem negativa para o Ministério Público. O Ministério Público não aceitou, a Polícia Federal aceitou. É bom dizer que a fala do delator não é 100%, é apenas um indicativo, né? E o Sérgio Cabral deve ter apresentado, porque está em sigilo, né, dados que confirmam essas acusações pesadas e sérias. Deixa eu agradecer mais uma vez a sua participação aqui nessa semana no nosso Morning Show. Um abraço para você, ótimo final de semana, bom descanso, segunda-feira estamos de volta. Muito bem, vou ficar com saudades até lá. Isso aí, até segunda, se Deus quiser. Abração pra você. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Vi pouca repercussão dessa história do Toffoli, hein? Pouca repercussão. Por isso que a gente faz questão de trazer aqui no Morning Show, porque eu acho um negócio gravíssimo, Joel. O que você acha? É uma vergonha. Ele é citado na delação. Como é que ele vai ser um dos que vota para saber se a delação pode ou não acontecer, né? Passou da hora de haver uma postura mais incisiva de investigação, inclusive, de possíveis suspeitas contra ministros do Supremo. Eu sempre falo aqui, impeachment do ministro Supremo pode acontecer? Pode. Identifique uma corrupção dessas, e a sociedade tem que cobrar isso. Isso é que a gente tem que estar indo atrás. Existe corrupção entre ministros do Supremo? A gente sabe que a política está cheia de corrupção. A gente sabe que no executivo, no legislativo, há muito. E no judiciário?
Cadê a investigação de corrupção ligada ao judiciário? Isso precisa ir para frente, precisa acontecer e a sociedade tem que se conscientizar disso. Perfeito. E, infelizmente, eu não vejo as pessoas que mais falam de impeachment de ministro, não vejo elas focando em casos como esse. Eu vejo muito mais elas focando em casos em que eu discordo da decisão que o ministro tomou, por isso eu quero que ele sofra impeachment. Não, gente, vamos focar na suspeita e na investigação da corrupção. E também da questão da inconstitucionalidade disso, né? Porque não é possível que a nossa Constituição dê Permita respaldo isso, para uma permita atrocidade isso. dessa, né, Permita Adriano? Exatamente. Mas sabe o que gera esse tipo de leniência em relação à própria população, aos crimes e desmandos e às suspeitas de crimes do STF? É exatamente esse tipo de coisa politizada, né? Quando o STF prende pessoas por crime de opinião, quando sem julgamento, quando elimina perfis de Facebook, de Twitter, de Instagram, e persegue a voz da pessoa, aí é uma questão ideológica, política. Aí quando eventualmente eles também eliminam a possibilidade de prisão em segunda instância, aí é uma questão que vai dar aso à possibilidade de libertação de um criminoso que é respaldado hoje por 30%, 40% da população, de políticos, do establishment, de juízes. Ou seja, você cria esse caldo de leniência, aí você não sabe a população, o grosso da população, fica sem saber o que é injustiça e o que é justiça de fato. E quando tem uma denúncia clara de corrupção de um ministro que comprou, teria vendido uma sentença. Pensa bem, um dos casos é uma prefeita teria recebido 1 milhão, o Dias Toffoli teria recebido 1 milhão pela denúncia do Sérgio Cabral para dar uma sentença favorável a uma juíza implicada em caso de corrupção. O que o Sérgio Cabral teria a ganhar com isso? Aí o tribunal, claro, uma vez que ele não é contestado e realmente criticado por seus crimes e desvios e desmandos e autoritarismo, é lógico que ele vai fazer um espírito corporativo e se premiar com a absoluta isenção de qualquer tipo de crime de responsabilidade por desvios financeiros dentro de si mesmo. Ou seja, essa Perfeito. mistura, esse caldo de incompreensão do que é injustiça, do que é política, do que é princípio político, injustiça travestida de injustiça política, faz com que o STF fique cada vez mais impune em seus autoritarismos e sua suspeita de corrupção. Nós vivemos num círculo. Senadores cometem crimes, senadores são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Ministros do Supremo Tribunal Federal cometem crimes, ministros são julgados pelo Senado Federal. Só daí vocês já tirem as suas interpretações. Quem julga o e a juiz? gente fica sempre girando em falso no Brasil. Quem vigia o vigia, eu não sei. Mas quem vigia o meu break é meu produtor. E Quem meu vigia o Morning Show é o próprio me Morning Show avisou. também. Então vamos embora. Exatamente. Precisamos ir para um break, então